Bom, hoje nós iremos estudar os verbos descritivos, tá? E aqui eu selecionei dois que vocês têm que ter atenção na hora de empregar em uma frase. O verbo haver, o que significa haver? É o mesmo que haver, do português. Há, existe. E o verbo tener, que é o verbo ter. Tá? Vamos ver aqui detalhadamente as características de cada um deles. Verbo haver. Por que ele é um verbo impessoal? Porque ele não se refere a um sujeito. Geralmente um verbo impessoal ele se refere a um fenômeno da natureza, né? Algo que ocorre, tá? Sem a ação de um sujeito. Ele é invariável. Tá? O verbo haver é invariável. E por último, indica existência. Vamos grifar isso aqui. Indica existência ou localização. Então, quando você tiver que empregar uma dessas duas formas, se você quiser dar uma ideia de localização, existência de algum local, você vai empregar o verbo haver. Por outro lado, o verbo tener dá uma ideia de posse, tá? Ele focaliza pessoas, indica posse material ou abstrata. Exemplo, yo tengo lentes, eu uso óculos, lentes, óculos. Então, quando eu digo yo tengo, né? Yo llevo lentes, eu dou uma ideia de que isso aqui é meu, ou seja, dá uma ideia de que o óculos, as lentes são minhas, por isso que indica posse material. Indica atitudes ou sensações. Por exemplo, tenho fiebre, tenho febre, uma sensação. Tenho frio, outra sensação. Tá? Bom, para poder, digamos assim, fixar melhor o que eu acabei de mostrar aqui, vou botar alguns exemplos para que vocês indiquem se o verbo mais adequado é o verbo haver ou o verbo tener. Vamos lá. Primeira frase. Estes CDs, tracinho, várias canções inéditas. Eu estou me referindo aqui como sujeito a CD. O CD, ele, e agora? Ele hay varias canciones ou tiene varias canciones. Como aqui o sujeito é CD, e eu estou indicando aqui que no CD tem alguma coisa, então, tener. Estes CDs tem várias canções inéditas. Nos CDs tem, tá? Indica alguma coisa que está no CD. Não é que o CD seja o dono das músicas, mas está contido, tá? Agora observa só a diferença. E naquela época, naquela época, né, 1900 e bolinha, não, vamos lá, português, existia estradas de ferro. Então, eu dou uma ideia de que algo, né, naquela época não tinha, né, mas agora tem. Quando eu dou uma ideia de algo abstrato, né, impessoal, um fenômeno, né, algo que anteriormente não tinha, mas agora tem, existe, né, dá uma ideia de existência, eu vou utilizar o verbo haver. Portanto, português. Naquela época não tinha estrada de ferro. Espanhol. Em naquela época não havia, tá? Ferrocarriles. C. José e Luís. E agora, vamos lá. Ganas de conhecer outros países. José e Luís têm vontade de conhecer outros países. Se algo deles, então eles têm. Portanto, José e Luís tienen, de novo, tienen ganas de conhecer outros países. E a última aqui,
Nuestra casa, ó, uma coisa que está dentro da casa. E agora? É tener ou haver? Eu digo que na nossa casa hay dos baños ou nuestra casa tiene dos baños. E aí, qual seria o correto? Na nossa casa, no local, e aí? Existe dois banheiros, há dois banheiros, ou na nossa casa tem dois banheiros. Esse aqui é o grande problema de todo estudante que estuda espanhol, estudante brasileiro. Por quê? Nesse tipo de exemplo aqui, mas pode ser os dois. Não, é só um, tá? Na nossa casa, tiene, dá uma ideia de posse, ou seja, a casa, ela tem, não existe, tá? Na casa, você, aquele local lá pertence à casa. Portanto, se alguma coisa que está inerente à casa, né, faz parte da casa, então aquele local, aquela localidade lá, aquele cômodo, tá, ele tem, portanto, em nuestra casa tiene dos baños. Continuando, mais um exemplo. En aquella ciudad, una iglesia. Naquela cidade, uma igreja. Vamos colocar no português. Naquela cidade, existe uma igreja. Qual dos dois verbos aqui eu vou colocar? Naquela cidade tem uma igreja, tiene una iglesia, ou en aquella ciudad hay una iglesia. Se eu dou uma ideia de existência, hay, verbo haver. Característica física agora. Fabiana, olhos verdes. Vamos lá. Fabiana, como é algo dela, Fabiana tem los ojos verdes. Portanto, recapitulando mais uma vez. Se for uma característica física própria, tener. Se for algo dando o sentido de existência, tá? Como aqui nesse exemplo de cima, verbo haver, tá? Verbo hay, havia, tá? Conjugado, lembrando. Portanto, não vão se enganar, tá? Existência, haver, característica física, verbo tener.